amén. Pueden estar estirando sus manos aquí al frente. Y ayer hubo un workshop, ¿no? Y lo que fue ministrado ayer fue que ellos no son el futuro de la iglesia, más sí son el presente de la iglesia, ¿no? Entonces que ustedes puedan estar declarando que de aquí van a salir líderes, profetas y profesionales que van a estar aquí sirviendo en la casa del Señor. En nombre de Jesús, pueden estar estirando sus manos. Señor, papá, te agradecemos, Señor, por la vida de cada niño que está aquí, papá, Señor Jesús, que tú vengas, papá, Señor, protegiendo, papá, y guardando, Señor, la vida de estos niños, papá, Señor, que, Señor, sus caminos, papá, no se vean a desviar ni para la derecha ni para la izquierda, papá, Señor, mas sí, Señor, que tú vengas a hacer, Señor, ese auxilio, Señor Jesús, que ellos... ese socorro, papá, Señor, en tiempos de dificultad, Señor, que ellos vean a tener, papá. Oh, papá, Señor, ven, Señor, papá, ya ministrando desde ahora, ya, Señor, su corazón, papá, Señor. Y, Señor, lo que va a ser ministrado arriba, Señor Jesús, que ellos vean a recibir, papá, Señor Jesús. Que, Señor, vean, Señor, de aquí, Señor, multiplicar, Señor, 10, 100 veces más, Señor Jesús. En nombre de Jesús, papá, Señor Jesús. Oh, papá, Señor Jesús, que de acá, Señor, vean a salir profetas, Señor Jesús. Vean salir evangelistas, papá, Señor, para esta nación, papá, en nombre de Jesús, papá. Declaramos, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Som. Graça e paz, bom dia a todos. Enquanto as crianças vão saindo, abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Seja muito bem-vindo à Missão Apoio de Suzuka. Sinto falta de bastante gente hoje. Eu não dei recado mesmo. Semana passada disse que era para ir no Impacto, depois vi no domingo no culto de Santa Ceia. Foi isso que eu falei ou não? Foi ou não? Ah, não. Então só para saber se o recado está dado, né? Tem que conferir, né, irmão? Eu sempre falo assim que para a gente corrigir, a gente tem que instruir primeiro, não é verdade? E uma pessoa, quando ela é instruída e ela não obedece, ela sofre consequências, não é verdade? E eu não quero. Mas eu não posso forçar Deus a fazer nada. E eu quero dizer uma coisa para você. Quem obedece bem faz. Se quer ser abençoado... Quer ser abençoado? Obedece. Quer ser abençoado? Obedece. A obediência vai te levar à salvação, para você ter uma ideia. Agora, não adianta você depois, né? Não adianta. Ruth, acharam comigo? Amém. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos orar e vamos ler um pedacinho do livro de Ruth. Senhor Deus, eu quero agradecer por essa manhã, pela Tua palavra, pelos meus irmãos, pelo momento que nós temos, Senhor, em oportunidade de cear na Tua casa. Peço, Papai querido, que a Tua boa mão venha sobre nós, que o Teu Espírito Santo toque os corações, que nós possamos receber, ó Pai, a Tua palavra, que o Senhor, ó Pai querido, fale, Senhor, conosco, de uma maneira que nós possamos não só compreender, mas aceitar, entender e colher os benefícios, Senhor, da Tua presença e da Tua palavra. Assim, hoje, Senhor, nós queremos cultuar o Teu nome, Senhor, nesses momentos de adoração que tivemos, e agora, Senhor, na exposição e na ministração da Tua palavra, assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Leia comigo Ruth capítulo 1 e versículo de número 1, eu leio e você acompanha, tudo bem? Amém. Tranquilo. Nos dias, vou ler em outra versão. Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governaram, houve fome na terra, e um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe, e ele, sua esposa e seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi. O nome dos seus 2 filhos era Malom e Quilion.
efrateus de Belém de Judá. Eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu e foi deixada com seus 2 filhos. Eles tomaram para si esposa das mulheres de Moabe, e o nome de uma era Orfa e o nome de outra era Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilion também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Então levantou-se ela com suas 2 noras para que pudesse tornar à terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Assim, ela saiu do lugar onde estava, junto com as suas noras, e puseram-se a caminho para retornar à terra de Judá. E Noemi disse às suas 2 noras: Ide cada uma de vós e tornai para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com benevolência, e como vos trataste aos meus mortos e a mim, e que o Senhor conceda encontrar descanso cada uma de vós na casa de seu marido. Então ela as beijou, e elas ergueram a voz e choraram, e disseram: certamente retornaremos contigo para o teu povo. E Noemi disse: voltai-vos novamente, filhas, por que ireis comigo? Ainda que mais filhos no meu ventre houvessem hoje, para que possam ser vossos maridos, voltai-vos novamente, minhas filhas, e segui o vosso caminho, pois sou velha demais para ter um marido. E se eu dissesse: tenho esperança, eu também tivesse marido ainda nessa noite, e ainda tivesse filhos, vos aguardaríeis que até que eles tivessem crescidos? Guardai-vos, íeis para eles sem tomar marido? Não, minhas filhas, por isso entristece-me muito que por vossa causa a mão do Senhor tenha caído contra mim. E elas ergueram a voz e voltaram a chorar, e Órfão beijou a sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela. Até aqui somente, pode se sentar. O livro de Ruth é um livro muito bonito, e ele tem várias histórias, e eu quero falar um pouco sobre esse trecho que nós lemos. Obviamente que eu não vou falar muito sobre a questão do resgate, não vou falar muito de Ruth e de Boaz, né? Eu gostaria de tratar outras situações ou outras questões com você, e eu quero, nessa primeira parte do livro, nesse primeiro capítulo, quero falar sobre algumas pessoas e como entender essa história, de uma maneira diferente, talvez. Quem aqui já conhecia a história de Ruth? Quem já ouviu a história de Ruth? Bastante gente, né? É um livro muito bonito, né? Ruth era a avó de um grande rei de Israel. Quem foi? Davi, muito bem, né? Elimeleque e Boaz eram parentes, né? E ele foi resgatador de Ruth. Essa parte da história a gente conhece bem. Amém? E esse homem, Elimeleque, logo aí no primeiro capítulo aí, ele toma uma decisão. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Decisões. Decisões boas, decisões erradas. Decisões. Elimeleque, se você observar o significado desse nome, se você abrir aí um dicionário bíblico, algo que diz respeito à Bíblia, não um significado qualquer, mas um significado no idioma a qual o povo de Deus, aqui Israel, era criado, e na cultura deles, você vai descobrir que Elimeleque significa meu Deus é rei. E ele tinha uma família muito bonita. Não sei se você sabe, mas Noemi, que é o nome dela, significa minha delícia. Uma família bonita. Já pensou? Você olha para o seu marido e fala assim: Deus é o meu rei, vem aqui, faz um café para mim. Hã? E aí a minha delícia responde: claro, claro, meu amor. Você acha que é bonito ou não? Tinham eles 2 filhos. Bonito ou não? Bonito? Naquele tempo, filhas eram muito bom, mas filhos homens era muito bom também, porque o trabalho da força, naquele tempo, o trabalho manual era os homens que realizavam. Então, ter um filho homem era muito bom também. Certo? E esse casal, né, Deus é o meu rei e minha delícia, olha que coisa linda, né? Eles passaram ali um momento de aperto. Logo no primeiro versículo, você observa uma questão de crise. Diga comigo, crise. Crises são momentos que passam na nossa vida. Pode ser crise espiritual, crise financeira, crise de dinheiro, de falta de dinheiro, de pouco dinheiro, de não ter dinheiro. Não é?
Pode ser crise emocional também, mas por causa da falta de dinheiro. Né? A gente passa por momentos de crise. Toda vez que, não é que acaba o dinheiro, diminui o dinheiro, a gente já fica estressadinho, já fica meio pensando, já não quer mais gastar, já fica mais retraído, não é? Isso gera para nós uma pressão dentro de nós, é assim, não é? Assim como os problemas. Você detecta um problema, algo diferente na fábrica, quando você trabalha no ambiente, que você trabalha na profissão, nos estudos, no colégio, aonde for, quando o ambiente muda muito, muitas pessoas têm dificuldade de se adaptar ao ambiente. Tudo bem? E, geralmente, quando há uma dificuldade, há um desafio muito grande, a gente diz que se instaura uma crise. E ali, naquele tempo, Efrateu era alguém que nascia em Belém, uma cidade específica ali. Eles eram efrateus, eram de Belém, a cidade que nasceu quem em Belém? Jesus. Essa cidade, eles eram dessa cidade. E aí essa fome na terra vem sobre essa região, e esse homem, Abimeleque, nessa crise, ele resolve pegar a sua família e ir para outro lugar. Que decisão, não? Você, como eu, já não está na sua terra, quase nenhum de vocês que vieram de outro lugar são dessa terra, exceto aqueles que já nasceram nessa terra. Essa terra é de vocês, aquele que nasceu aqui já é daqui. Embora você fale outra língua, tenha outra cultura dentro da sua casa, você é japonês. Amém. Você tem direito a ser japonês. Você que escolhe, né? Mas você é nascido aqui. Onde você nasceu? Eu sou brasileiro. Onde você nasceu? Suzuka. Como diz meu finado pai, quem nasce em Suzuka é o quê? É japonês. Não é? Não é engraçado? Não é? Deveria, né? Então sobreveio uma crise e esse homem resolve peregrinar. Saiu da sua terra, foi buscar uma outra situação, foi tentar algo melhor para a sua família, para a sua casa, foi tentar algo diferente. Então ele sai dali, decide sair e vai para uma outra terra chamada Moabe. Essa terra de Moabe, ela não era uma terra assim muito boa. Embora talvez nessa época estivesse numa situação melhor por causa da crise. Geralmente crise naquela época não era por causa do aumento e abaixar do dólar. Geralmente era falta de chuva. Geralmente. A falta de chuva naquele tempo deixava o pasto mais baixo, faltava água e faltava alimento. Arroz, trigo, milho, todos esses grãos, eles dependiam de chuva. E sem chuva não havia grãos. Sem grãos não se sustentavam os animais, nem as pessoas. Então se instaurava a crise, porque você precisava de mais recursos para comprar as mesmas coisas. É a mesma coisa que acontece hoje, só que nós usamos uma questão de dinheiro. Naquele tempo não tinha. Então vem a crise sobre aquele lugar e Elimeleque, ele pega a sua família, a sua casa, né, e vai para um outro lugar tentando uma condição de vida melhor. E eu não sei se você observa aqui, até no versículo 5 ou 6, você observa que não foi uma decisão muito boa. Não foi uma decisão muito boa. Foi uma decisão que custou a vida dele. E depois da vida dele, 10 anos depois, a vida dos seus 2 filhos. Então não foi uma decisão muito boa. E agora Noemi, minha delícia, se encontrava perdendo seu marido com seus 2 filhos. Seus 2 filhos agora já estão adultos, eles decidem formar uma família e se casam com mulheres daquela terra. Não sei se você sabe, mas na Bíblia não é muito bom essas coisas. Não é muito bom, não é muito aconselhável. Abraão, quando Isaac vai chegar na idade de se casar, o que ele fala para o seu servo mais velho? Volta na casa, na minha família, e vai buscar uma esposa para o meu filho. Quem que ele encontra? Quem que ele encontra? Pô, vocês não lêem a Bíblia, não? Fala com força, irmão. Isso, irmão. Força, 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 irmão. Certeza, irmão. Né? E você observa outras vezes, outros lugares na Bíblia em que se vai buscar uma boa esposa. A Bíblia diz assim que aquele que encontra uma boa esposa encontra a favor do Senhor. Foi abençoado. Glória a Deus, Maria. Minha delícia, minha delícia. Não é? Tem as minhas delícias e tem a minha goteira. Qual você quer?
A minha delícia, eu acho bom. Na minha opinião, tem minha goteira e minha delícia. Qual você quer? Né? Não é verdade? Então sobreveio. Aí o que acontece com Elimeleque? Ele morre. Uma decisão, às vezes, na vida de uma pessoa, custa-lhe a própria vida. Custa o futuro da sua casa. Eu gosto dessa história que ela fala aqui quando ela e as noras estavam ali por decidir. A Bíblia diz assim, por volta do versículo 6 aqui, não vou ler para não gastar muito tempo, diz assim que ela fica sabendo que Deus havia enviado pão à sua terra e decide voltar para a sua terra. Eu gosto da história que diz assim que Boaz era um homem rico. Se Boaz e Elimeleque eram da mesma família, significa praticamente que se Elimeleque tivesse ficado na terra dele, provavelmente estaria melhor do que morto. Melhor do que morto e mortos os filhos. Melhor do que... E a gente vai começa a pensar nas coisas, certo? Que estou pensando eu, refletindo no que a Bíblia diz. Diz aqui que houve fome na terra. E Elimeleque pega a sua família e vai para Moabe. Depois diz aqui que depois de mais de 10 anos, se da morte de Elimeleque até a morte de Malom e Quilion tem 10 anos, ele ficou lá em Moabe mais de 10 anos, no mínimo. Então suponhamos que ele já tinha estado ali uns 3 ou 4 anos, são 13 anos. Eu vou falar uma coisa para você, 13 anos não é 2 semanas, não. 13 anos é uma boa parte de nossa vida. Algumas pessoas aqui em 13 anos estarão casadas. Daqui 13 anos talvez você não esteja entre nós. Daqui 13 anos você pode já estar formado. Daqui 13 anos você pode estar voltando para o seu país. Daqui 13 anos você pode ter uma formação acadêmica. Daqui 13 anos você pode aprender o japonês. Ou não, já passou-se 13 e você não aprendeu, mais 13 talvez consiga. Garanto para você uma coisa, fazendo exatamente o que você está fazendo, você não conseguirá. Porque são decisões na sua vida, decisões que geram vida, decisões que geram morte. Decida você. Elimeleque, Deus é o meu rei, tomou uma decisão errada na sua vida. Sim? E agora você pega, nos primeiros capítulos, no primeiro versículo, nos primeiros versículos da Bíblia, você pega agora uma esposa, que agora não é uma esposa, é uma viúva, sozinha, com 2 noras agregadas, boas noras eu quero dizer, mas não é filha, é? Não. Se eu tivesse que escolher entre teu filho e tua nora, qual você escolheria? O filho. Tivesse que escolher entre sua filha e seu genro, qual você escolheria? Certeza. Não pode mentir, nós estamos no culto. Não, pastor. Não minta. Filho, sacrifício. Deus gosta de sacrifício, né? Isso, sacrifício. Bem de trás ali, está ali atrás. Né? Então você pega ali agora uma viúva, com mais 2 viúvas, são 3. Sem posses, sem bens, tinha dado tudo errado, não só tudo errado, mas como tinham morrido todos os homens da família, todos os homens da casa. Se o nascimento do homem promove felicidade, a morte do homem promove tristeza. Quando a Bíblia fala que os 3 homens morrem, fala assim que o sentido da prosperidade ali tinha chegado ao fim. Não tinha mais jeito. De forma que Noemi pega agora as suas 2 noras e vão agora sentido Belém, sentido Jerusalém, sentido de volta, voltando. Elas já estão de volta. E eu acho que a situação começa a ficar pior ainda, porque voltando elas, tomando o caminho de volta a Efrata, o que ela fala? Melhor é que vocês voltem para Moabe. Já estava difícil lá, nós estamos indo para a minha terra.
Eu sei que Deus ali visitou a terra e trouxe pão, mas vai ser difícil. Quer saber? Acho melhor vocês voltar para a casa de vocês. Casa dos seus pais. Eu separei o nome de cada uma também, o significado também, que é muito legal saber o significado. Orfa significa gazela, mas Ruth tem um significado bonito. Quem lembra o significado de Ruth? Vocês não lembram do significado de Ruth? O que significa Ruth? Meu Deus do céu, o pastor de vocês não ministra sobre isso, não? Ruth é tomodati. Amiga. Ruth significa amiga. Por isso que o nome de Ruth é muito peculiar, muito bom, muito importante. Quando Noemi está no momento triste da sua vida, está no momento sozinha, está no momento de dificuldade, o que Ruth se torna para ela? Amiga. Um amigo não deixa o outro amigo em momentos de dificuldade. Eu acho engraçado que as pessoas vêm para o evangelho e falam assim, não, lá no mundo eu não tinha amigo, porque quando a situação apertou, eles me deixaram e não sei o quê. Eu acho que eles esquecem. Aí quando eles vêm para o evangelho, Deus tira eles do lamaçal do pecado, resgata eles, tira os carrapichos, tira os carrapatos, tira as pulgas, a sarna, limpa eles. Vocês lembram do gato pesteado? Daquele gato. Sim, vocês lembram? Vocês lembram? Tem uma época que o gato ele fica arisco, né ou não é? Tudo com pelo, tudo estranho, que ele ainda não cresceu e ele não vai no colo de ninguém. A gente chama de que o gato está pesteado, o gato tá esquisito. Você já viu aqueles gatos? Já viu? Depois ele cresce um pouquinho, ele vai ficando mais manso, ele se acostuma com o lugar, fica o pelo mais longo e ele fica mais dócil. Mas nessa época, lá no Paraná, a gente fala que o gato é o gato pesteado. Um gato indomável. E você observa que quando Ruth ela tem essa dificuldade, o que ela faz? Dispensa. O que Noemi faz? Dispensa Ruth. O que Ruth faz? Fica. Aonde você dormir, eu vou dormir. O seu Deus é o meu Deus. Aquilo que for acontecer com você, vai acontecer comigo. E diz que a alma se apega. Se tornam uma pessoa, se tornam fiéis. Os amigos no mundo, a gente diz que se foram. Quando a gente vem para o evangelho, quando a gente se desvia do que é correto, você se torna um amigo que abandona. Geralmente as pessoas ficam aqui no rebanho, e aquele que é solitário, que busca o próprio interesse, que se insurge contra a verdadeira sabedoria, como diz Provérbios, é ele que abandona agora. E vai embora. E larga a obra por se fazer, as vidas por se fazer, as caronas que já dava, não dava mais, os discipulados que se dava, não dava mais, os acompanhamentos que antes eram importantes, agora não são mais, agora tudo é problema da igreja, a igreja que se vire. Pensei que a igreja era você, pensei que a igreja era nós, agora a igreja é o pastor. Eu acho engraçado isso, quando a gente chega, a gente está cheio de problema, não é? Bom é que a igreja ajude, mas a igreja ajuda por causa que os outros ajudam. Então, se você não ajuda, você é a igreja. E eu acho engraçado que, às vezes, a igreja fala mal da própria igreja, que é você mesmo. Se a igreja é egoísta, quem é egoísta? Se a igreja não tem amor, quem não tem amor? Então, tem amor você. Se as pessoas não se importe, mas você está preocupado demais consigo mesmo para se importar com os outros. Você está se importando demais em ter os seus recursos, o seu dinheiro, o seu trabalho. É tudo para você. Pouco importa se a gente está espremido lá em cima com as crianças, tudo se riscando, se arranhando, se mordendo porque falta espaço. Sabia que as crianças brigam mais porque falta espaço? Sabia? Sabia? E de quem são as crianças? Nós. Eu acho mais engraçado ainda que a pessoa que reclama não colabora. Desculpa, essa passou batido. Deve-se falar isso num culto público. Então, às vezes a pessoa que mais reclama nunca foi lá em cima na salinha. Nunca colaborou.
Sim ou não? Cuidado para você não ser uma pessoa ingrata. Está fresquinho aí? Alguém pagou o seu ar-condicionado. Não vai esquecer disso. Porque eu acho engraçado isso. Elimeleque, ele tinha uma visão limitada das coisas. Não está bom aqui? Vou pegar e vou embora. O que aconteceu com ele? Morreu. Depois de 10 anos que ele morreu, os filhos morreram. Eu acho legal que Boaz também tem um significado. Não li o trecho dele, mas Boaz é um personagem, um dos principais no livro de Ruth. Sabe o que significa Boaz ou não? Boaz ele tem 2 significados. Um é rápido. Boaz significa ligeiro. Rápido. Diga comigo, rápido. E o outro significado de Boaz é: nele está a força. Significado do nome. O significado de um nome diz sobre algo que tem a ver com a sua identidade. Tem pessoas que não sabem a sua identidade, não assumem a sua identidade. Se descobrem, eu não gosto de dizer essa palavra, mas eu vou dizer, incorpora essa identidade. Assumir é incorporar, fazer parte, fazer um só, se tornar aquilo que Deus disse que é. E geralmente Deus diz para o contrário daquilo que ele é. Se Deus te chama corajoso, antes disso ele vai te dizer que você é um covarde. Se Deus te diz que você é doador, você era murrinha. Se Deus diz que você era sábio, que você é sábio, antes você era tolo, e assim por diante. Para você entender a identidade de Deus, você tem que entender qual a sua condição. Você hoje é salvo, antes você era perdido, pecador. Você entendeu? E a pessoa não gosta. Pastor, você me chamou de covarde, mas tua atitude para com a tua família é uma atitude covarde. Você não deveria tomar essa atitude. O quê, pastor? Quem é você para me chamar de covarde? Desculpa, estou lendo a Bíblia. Por quê? Porque o ex-covarde de hoje é o corajoso de amanhã. Então, em vez de você ficar bravo comigo, que estou dizendo a verdade para você, você devia falar assim: puxa vida, não é que é mesmo? Mas eu não quero ser mais. Não importa se a situação me criou covarde, não importa se eu me tornei covarde por uma decisão, não importa se eu era tolo por isso ou por aquilo, eu não quero mais. Eu não quero mais. Qual é a identidade de Deus para mim? É essa aqui. Então eu assumo a minha identidade. Primeiro eu tenho que lidar com o meu pecado. O sangue de Jesus me limpa e me purifica de todo pecado. Boaz, nessa história aqui, representa a figura de Jesus. Vocês sabiam? É o resgatador. Vocês sabiam? O remidor. Certo? Muito bem. Que bom. Então, Noemi toma a decisão difícil de voltar de onde saiu. E provavelmente ela tinha que encarar todas as parentes dela, os parentes dela, dizendo para ela o que era óbvio na época. Não vá. Você não devia ter ido. Viu o que aconteceu? Perdeu o marido, perdeu os filhos. Ninguém ia falar isso para ela, que é falta de educação, e a gente tem em consideração, certo ou não? Mas os olhares julgadores. Pastor, eu não ligo para isso. Mentira. Você nem vem no culto depois que você pisa na bola. Você sai da célula depois que você pisa na bola. Sai da igreja depois que pisa na bola. E eu não ligo porque as pessoas falam de mim ou vêm de mim. Nem sabe o que aconteceu se as pessoas estão... Só pelo fato da pessoa pensar que pensaram dela, ela já desiste. Para todo o processo. Deus está num processo na sua vida, meu irmão. Já foi difícil de te trazer até aqui. Já foi difícil de te convencer. Você não lembra da quebradeira que você estava, da dificuldade que você estava, do perdido que você era, do tranqueira que você era, a coisa ruim que você era. Você não lembra do caloteiro que você era, do mentiroso que você era, do mulherengo que você era, do pornógrafo que você era, do viciado que você era? Você não lembra? Então estou eu aqui para te lembrar, já que Satanás não está fazendo um bom trabalho. O perturbador já não está te dando... Então vou eu aqui dar uma perturbada para você. Vou fazer o trabalho do diabo. Você não lembra, meu? Cuidado, porque se você não se lembrar de quem você era, você vai se tornar de novo
pior do que você era. Porque a Bíblia diz que quando a gente se desvia, a gente se torna pior. Cuidado, irmão. Lembra da onde Deus te tirou, para que você não deseje comer de novo o vômito no chão. É assim que a Bíblia diz. Lamber o vômito. Coisa horrível, pastor. Pois é, está na Bíblia. Não leu a Bíblia? Eu vou ler para você. Noemi agora, ela tem um confronto, e eu vou falar uma coisa para você. Você pode achar a história de Noemi mais ou menos. Eu quero te dizer uma coisa, mulher. Presta bastante atenção. Tem dia que teu marido não vem, você não vem? Sim ou não? Sim. O marido não vem, não vem. Por que você não veio, irmã? Meu marido não veio. Ué? Deus te deu carta? Sim ou não? Sim. Deus te deu carro? Seguro? E você não vem? Noemi não tinha nada, arrebentou com tudo. Viúva e perdeu 2 filhos. Sabe o que ela estava fazendo? Indo atrás da direção de Deus. E não ia sozinha, não. Pegou as 2 e viu que era bom voltarmos para lá. Viu que não ia dar conta, falou, olha, se vocês quiserem, vocês vêm, mas vai ser treta. Orfa, voltou. Ruth, se apegou, amiga. Chega até lá, você pode ver que as decisões principais não era da mais jovem, não era de Ruth. De quem era? Noemi, uma mulher de responsabilidade. Sozinha, viúva, sem recurso, tudo deu errado. Sabe o que essa Noemi ainda tinha? Fé. Ela cria em Deus. Sim? Noemi não era uma delícia para Elimeleque. Noemi era uma delícia para Deus. Eu gosto do jeito que ela trata o erro dela mesma. Quando ela percebe que eles cometeram um erro, mas Elimeleque, que tomou a decisão, não estava lá mais, ela toma a decisão principal de voltar atrás, certo ou não? Para isso ela precisa se arrepender. Quando ela se arrepende, acontece um processo na vida dela. E ela muda o nome dela mesma. Você já viu ou não? Agora não me chamarei mais Noemi, mas me chamarei Mara. O que é Mara? Amarga. A minha pergunta é, ela se tornou amarga? Não. O que ela estava querendo dizer? Quando as pessoas fossem perguntar dela, a minha delícia voltou, falou, não, voltou a amarga. O que ela estava querendo dizer? Que ela ia se tornar amarga, que ela ia ficar deprimida, que ela... Você vê alguma atitude dela de depressiva? Muito pelo contrário. Sabe o que ela estava dizendo ou não? Me arrependo. Eu sou uma pessoa arrependida. Ela corre dos parentes. Qual o primeiro campo que a Ruth acha? O do Boaz. Ela não foge. Sabe qual é o sintoma da pessoa que está indo mal? Fugir do lugar bom. Fugir do lugar do resgate. Fugir do lugar do recurso. Fugir do lugar do socorro. O que a pessoa faz? Se afasta de Deus. Não vou na célula. Não vou no culto. Pastor, não. Líder, não. Eu quero ficar? Não. Quero lamber as minhas feridas. Não vai levar a lugar nenhum. Muda o ambiente, muda o dia, passam-se os anos. Quando vier a próxima crise, você vai ter 3 anos a mais de vida. Mais velho, menos 3 anos de saúde, 5 anos de saúde, 10 anos de saúde e às vezes não vai ter o marido nem os filhos. Quantas pessoas eu já vi fazendo isso e passando por esse processo. Cuidado para você não se tornar uma pessoa amarga. Ela muda o próprio nome como quem dizendo, estou arrependida. Volta para o processo de Deus. Vou voltar para a minha terra, para Efrata, para Belém. Vou voltar, vou ali, vou encarar a minha realidade. Vou encarar agora o que é mais difícil. Vou encarar os parentes, vou encarar as dificuldades. Se você ler a história é muito bonita. Ruth vai ali pegar o resto da colheita, certo?
E Boaz vê naquela mulher alguém que chamou a atenção, algo chamou a atenção. As mulheres naquele tempo não andavam de cabelo solto, não andavam de decote, não andavam de perninha de fora, não andavam assim, elas andavam cobertas, elas andavam... Algo chama a atenção dela. Eu quero dizer para você que Noemi estava numa situação financeira estourada, arrebentada, eles não tinham roupas boas. Podia estar limpa, mas não podia não estar bem vestida. Certamente não estava, por quê? Porque viajou de uma outra terra que já estava em crise e veio ali para mendigar. Praticamente. Longe está essa situação de você, meu irmão. Deus tem sido fiel e ainda misericordioso com você. Você não está ainda mendigando. Ainda. Mas pode chegar. Eu quero dizer para você que nós estamos tratando aqui de quem? Da avó do rei Davi. O bisneto dela foi Salomão. O cara mais rico, ou o rei mais rico que teve na face da terra. Tanto é que a Bíblia, quando cita, fala que Salomão, na sua glória, não negou à sua alma nenhuma coisa. Não passou vontade, é isso aí. Mas você vê Ruth numa condição muito ruim. Então ela vê ali a colheita se dando nessa época, ela vai ali pegar as espigas, Boaz, vê quem é aquela lá. Ele dá uma ordem pro pessoal que está colhendo. Além de ninguém mexer com ela, deixa cair mais espiga. Tem rapaz que fica aí atrás do telefone da moça. Eu vou dar uma dica para você. Deixa cair as espigas, irmão. Não vai desencalhar nunca. Deixa cair as espigas, irmão. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, tô te dando uma dica, irmão. Não vou traduzir, não, vai penar. Não. Quando eu falo assim... Você quer que eu dou exemplo, vai ficar pior. Quando eu estou falando assim, deixa cair a espiga, eu estou falando assim que você tem que chamar a atenção sem chamar a atenção. Tem que ser discreto. Uma pessoa assim de elegância. Entendeu? Você tem que... Por exemplo, o dia de chuva, tá lá o dia de chuva. Os irmãos ali do estacionamento tá... Você entendeu? Tá todo mundo ali correndo para lá. Você já leva o seu guarda-chuva, deixa mocosado. Quando chegar a moça do carro, você pega o seu guarda-chuva, vai até lá. Essa deixa comigo. Por favor, que tenha bondade aqui. Entendeu ou não? Entendeu? Tem que mudar da escala da cantina para ir para a mesma escala. Você entendeu ou não? Vai para o mesmo ministério. Não. Tem diácono aqui que é facilitador desses processos. Ele entende, ele fala assim, não posso mudar você de lugar não, mas vai faltar tal pessoa, você entra no lugar de tal pessoa só dessa vez, tá bom? Tá. Caiu a espiga. Você entendeu, irmão? Você entendeu, irmão? Ainda não entenderam, irmão. Vai ser duro isso aqui. Ai, meu Deus. Paga o sorvete do vende. Os meninos pão duro ainda ficam falando, nossa, que cerveja Olha lá, caro. tá vendo? Pelo amor de Deus, eu não caso com você. A espiga caiu fora. Caiu na água a espiga. Certo? Né? E você vê a história, uma história assim bonita, uma história romântica, mas uma história não sensual. Sabe qual é o problema dos dias de hoje? Sensualidade. Sensualidade tem a ver com um espírito maligno. Há uma questão de atração na mulher e no homem. Há uma questão de atração pura, bonita e que Deus deu. Mas a questão da sensualidade é algo que você deve estudar. Se você tem dúvidas sobre isso, eu vou citar o primeiro livro que eu li a respeito disso, quando eu estava tratando sobre a questão de não só sensualidade, mas uma questão de manipulação. Chama-se A Face Oculta do Amor.
Esse livro é do pastor Marcos de Souza Borges, né, o Cote, e ele trata sobre isso. É uma literatura interessante para você que quer crescer e desenvolver nisso, e você que quer lidar com o assunto. Tá? Então, quando a família nossa está indo para uma direção que vai ter uma mudança, o que deve se fazer é consultar a Deus. A decisão desse homem chamado Elimeleque custou toda a sua família. Há algumas pessoas que elas devem permanecer no mesmo lugar que elas estão, mesmo em crise. A situação está difícil, mas Deus pediu para você mudar? Não. Então fica quieto, aguenta firme. Por que as pessoas mudam de repente? Sabe qual é a primeira de todas as prioridades que a pessoa quer manter? A aparência. Uma pessoa que quer manter a aparência, ela não quer baixar o padrão. Primeiro, mostrar uma coisa que ela não é. Fingir ser quem ela não é. Status, aparência. Quer manter as aparências. Então, ela não baixa. Ela não para de ir no restaurante, ela não para de comprar determinadas coisas, não para de trocar o telefone, não tira o filho da escola particular, ou não para algum curso que está fazendo, ela quer manter. Certo? Então, quando a situação de crise ela se instaura, você tem que consultar a Deus para ver o que pode ser feito, qual é o processo que você tem que entrar, o que você tem que fazer, para saber para onde você vai. Senão, você faz igual Elimeleque. Eu acho interessante que a Bíblia não diz que ele se mudou para Moabe. Diz que ele estava perambulando. Sabe o que é isso? Nômade. Sem lugar fixo. Sem um plano, sem um propósito. Eu gosto da Bíblia quando ela diz essas coisas que têm significados que você tem que entender. É interessante que nós também não somos dessa terra, de nenhuma terra. Só que ela não chama nós de nômades, chama nós de peregrino. Peregrino é diferente de nômade. Nômade fica mudando de lugar, aleatoriamente ou conforme a estação. Peregrino, ele sai daqui para ir para lá. Tem uma meta, tem um lugar. Nós não somos daqui, nós somos da Nova Jerusalém, nós somos do céu, nós somos cidadãos do céu. Então nós por essa terra estamos de passagem. Esse é o sentido. A maioria das pessoas não fala para mim que veio para o Japão de passagem. Fala que veio perdido. Se não sabe o que é isso, quando ela conversa comigo, eu detecto. Isso aí estava perdido, mas Jesus o encontrou. Beleza, veio para o lugar certo. Agora tem um rebanho, agora tem um aprisco. É muito simples. Agora é só eu verificar onde ela vai ficar. Se ela tem que voltar ou se ela tem que permanecer. Quem decide isso? Você não sabe escutar Deus na coisa simples, como é que você vai escutar para onde que vai, para quem que vai, aonde estuda, o que faz, o que compra, o que não compra? Não consegue escutar a Deus quando Ele diz vai na aula? Como é que vai escutar? Vai, larga tudo e vai embora. Como é que vai fazer isso? Se aquele que não é fiel no pouco, não é fiel, como é que você vai aprender a escutar a Deus se as pequenas coisas você não escuta, criatura? Não vai vir uma voz do céu. Não vai, irmão. Tem um trecho na Bíblia que fala assim, que veio assim, uma ventania, um trovão, e aí fala assim, não era a voz de Deus. É ou não é? Aí houve, tremeu e não sei o quê, era a voz de Deus? Não. Aí depois lá no finalzinho fala assim que houve o quê? Aí fala assim, Deus falou. Não, porque eu estou esperando. Acordou, né, irmão? Que eu estou esperando o dia do negócio assim, diz o Senhor, que o Senhor não falará nada. Pronto, sossegou o facho. Está na Bíblia, irmão. Você está procurando que Deus fale uma outra coisa. Se está na Bíblia, se está na palavra, está na palavra. Siga a palavra. Não tem uma palavra profética para agora. Vai na última que Ele te deu há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 15 anos atrás. Eu falei para vocês, né, que eu vim para a igreja de Kameyama, que era a antiga igreja Suzuka Kameyama. Eu já falei para vocês que eu pedi, pode
E está para responder até hoje, se pode ou não pode. Eu sei que já cheguei. Estou aqui já faz uns 8 anos, mas nunca disse assim para mim, vá. Nunca. Senhor, se o senhor não tiver mais ninguém, que naquela época tinha uns candidatos. Tinha ninguém olhando. Se o senhor quiser me der o coração e me tratar, ou pensa numa oração que foi difícil. Né? Faz uns 8 anos que eu estou tentando chegar nela e não consegui. Porque eu não sei se meu coração é suficiente ainda. A cada dificuldade, a cada perda, a cada tristeza, a cada baque, o que eu penso? Será que? Será que? Será? E eu fico pensando, mas Deus não disse não. E eu já cheguei até aqui. Se eu já cheguei até aqui, creio que sou eu. Senhor, me dá forças. E aí vem a força. Eu acho engraçado, tem pessoa que fica esperando uma oração, alguma coisa, não sei o quê. Deus não te deu a direção? Siga na direção que Deus te deu. Deus não te deu a palavra? Pegue a palavra que Deus te deu. Eu tenho algumas palavras aqui para hoje. Quem sabe uma delas não é para você? Quem está precisando de uma palavra? Quem está precisando de uma palavra? Quem está precisando tomar uma decisão? Quem está precisando tomar uma decisão na crise? Quem não quer tomar uma decisão errada na crise? Então talvez seja essa palavra para você. Pega quem quer. Obedece quem quer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os antigos falavam assim no Brasil. Não é? Manda quem pode, ou seja, quem tem autoridade. E obedece quem for ajuizado, quem for responsável. Boa essa palavra. Hoje nós não ensinamos isso para os filhos. Tem coisas que no começo, já dá para perceber que é só um milagre de Deus na vida. Sabia? A começar aqui, na vida de Ruth, o nome dos seus filhos. O nome dos filhos de Ruth, o nome de Elimeleque era bacana, de Noemi era bacana, Ruth era bacana, órfã também era bacana, mas tinha 2 nomes que não é bom nisso aqui. Malom não é bom. Sabe o que significa Malom? Malom é doente. Significa que provavelmente desde pequeno já devia ser alguém com uma certa dificuldade. Por isso, presta atenção, lá em Belém, ele cresceu. Cresceu ou não cresceu? E estava indo até bem. Talvez se ele tivesse ficado lá, não tivesse morrido. Visto que todos os homens morreram em Moabe. Sim ou não? E esse Malom, provavelmente foi o primeiro marido de Ruth. O segundo foi Boaz, depois que ela foi viúva. E Quilion também não tem um nome muito bom. Quilion, sabe o que significa, não? Desfalecendo. Oxi! Como é que uma pessoa, que Deus é o meu rei e minha delícia, tem 2 filhos com um nome estranho assim? Provavelmente, alguma coisa tinha. Mas eles vieram a se desenvolver. Sim ou não? Irmão, se você estiver no lugar certo, obedecendo a Deus, até o que parece que vai dar errado, dá certo. Mas se você estiver no lugar certo e mudar para o lugar errado, aquilo que poderia dar certo vai dar errado. Eu gosto muito de fazer o discipulado. Minha pastora me ensinou. Ela falou assim que a bênção é assim. Isso é você. Isso é você mais magro. Desculpa, tem gente que está precisando um pouco mais. Ainda está muito. Pronto. Você magrinho. Deus abençoe, irmão. Aí esse copo é você. A pastora, ela dizia para mim assim, a bênção é você estar onde Deus colocou. Aqui é a bênção, ele fala. Como se fosse um chuveiro, como se fosse uma cobertura. Cobertura espiritual, ela fala. Então, a bênção é assim. Deus manda, quando Ele manda, a bênção dEle, toda a presença, tudo dEle faz assim. O que você tem que fazer? Aí você obedece. Obedecer é isso. Simples assim. Você quer ser abençoado?
Obedeça. Pastor, eu venho na oração, mas obedece? Não. Entendi. Mas eu venho na oração. Bom, o diabo também. Não falta em uma e vem perturbar a gente. A polícia já chegou aí hoje, não? Os enviados ainda não vieram. Ó! Aí, ó. É engraçado, né? Você quer ter a benção? Obedeça. Simples assim. Não obedece, não faz. O que Deus pediu para você fazer? Pediu para fazer isso, isso, isso. O que você fez? Nada. Mas eu estou orando, pastor. Tá. Menos mal. Mas você está orando para quê? O que é orar? Orar, diga comigo. Orar, pastor. Pastor, orar. Pastor, orar é conversar com Deus. Isso. Lá no Paraná a gente diz que quando um burro fala, que não tem nada a ver com isso, era só para cutucar você. É assim. Significa, isso é um ditado também brasileiro, que significa que uma hora você está falando, outra hora você está? Tem gente que chega na presença de Deus e não deixa Deus falar. Já viu? Fala, não, porque deu errado, porque o Senhor, porque isso aqui é meu, isso aqui é teu. Eu vejo o Senhor só olhando assim. Aí vai embora, levanta e vai embora da presença de Deus. Estressou. Porque Deus não falou? Não falou? E ele vai embora. Volta na outra semana. Oh, Deus! Fala e vai, e Deus está lá. Quando Deus vai falar, ele já está lá na porta da saída. Não, pior. Piora a situação, vem. Eu estava aqui, ó, pior. Eu tive umas revelações, mas depois eu vou contar a revelação que eu tive, que eu fui no banheiro. Fica para cá, senão o som pega. Aqui, por favor. Tem gente que é pior quando essa é a questão de, eu não escuto Deus. Né? Então Deus manda uma pessoa para falar, amém? Só que você chega aqui no culto e tudo que o pastor fala, você rebate dentro de você. Porque é claro que você não vai ficar aí abrindo o seu lábio falando assim, isso aí não está certo. Eu não acredito nisso. Isso está errado. Eu não acho que isso é verdade. Eu não acho que isso é certo. Isso aí é só com o senhor. É só com o senhor. Você está rebatendo. Então, como você vai querer ouvir Deus? Por causa da sua soberba. Você é soberbo. Isso você tem que conhecer. Você é soberbo. Aí você acha que você sabe as coisas. Então, esse é orgulhoso, egoísta, egocentrista, tudo as coisas, ista. E é verdade. E aí, mesmo que Deus queira usar qualquer pessoa, aqui estava no louvor, o louvor, não sei se vocês perceberam, está ruim hoje, está muito ruim. O louvor estava ruim? Não, era o espiritual que estava ruim. E aí Deus levanta a mocinha ali, novinha, de cabelo cacheado, para falar. Aí você pensa, quem ela pensa que é? Não tem nada de idade. Eu tenho idade para ser mãe dela, pai dela, vô dela, sei lá o que dela. E não recebe a palavra. Ou está distraído, não lembra nem o que ela falou. Ou está distraído e nem escutou o que ela falou. Eu estava no meu espírito, tem alguma coisa muito errada. Quando eu olhei com ela, ela já estava aqui. Eu falei, fala aí, filha, fala. Que eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. Deus vai usar alguém. Deus tão usa alguém que Deus falou comigo, já veio as pessoas confirmadas. Pastora, vem aqui. Fui ali. Deus está acontecendo alguma coisa. Parei no corredor, a pessoa, pastora, pá. Tudo que Deus tinha falado comigo, porque eu preciso que confirme comigo. Deus sabe disso. Eu entendo, mas eu gosto de uma confirmação. Eu preciso disso. Então, Deus... isso mesmo que você estava pensando, né? Está certo. Só que aí você está aí e você rebate tudo que o pregador fala, rebate tudo que as outras pessoas estão falando, porque, eu não gosto dessa pessoa. Você pode não gostar de mim, mas às vezes a gente não gosta das pessoas, mas tem que reconhecer a unção da pessoa. Agora, você também não reconhece a unção da pessoa. Entendeu aonde você está indo? E aí você fala, Deus não existe. Deus não funciona. Deus não me ama. Deus não fala comigo. Deus não sei o que lá. Não, meu filho, é você mesmo. Você é soberbo, você é egoísta. Você quer ouvir só o que você quer. Você quer que a gente só fala, nossa, quando você é sugoi. Quando você é extraordinário.
Aí o seu ego vai lá mais em cima, aí daí que você acha que não precisa mais de ninguém mesmo. E faz as suas escolhas erradas. Entendeu? Outro dia eu vi uma pessoa e falou assim, pastora, mas é certo, nós estávamos conversando. Eu falei, não me importa se a pessoa está fazendo certo, errado, vivendo ou não vivendo o que ela está pregando. Me importa que eu reconheça a unção da pessoa. Então, quando eu vejo que reconheço Deus usando a vida dela, eu fico quieto. Não vou ficar julgando ela. Quem é você para estar falando isso? Imagina se eu falar todo mundo, pastora, posso orar por você? Quem você está pensando já que não quer orar por mim? Lógico que não. Deus pode usar a vida da minha filha, Deus vai usar a vida da Olivia e usa. Vocês sabem que usa. Tem dia que eu estou em casa, ela fala umas coisas que eu penso. Oxe, não é Deus, não. Não é a Olivia, não. É Deus. Porque ela não tem capacidade para falar o que ela estava falando. Mas a gente não aceita. Porque é minha filha. Filha, descasca, fala um monte de coisa para a filha. Filha, eu estou cansada do seu pai, e não sei o quê, e não sei o que lá. Filha, você tem que me ajudar. Aí a filha fala, mãe, o que você acha de fazer assim, assim? Quem você está pensando que é? Você é uma soberba mesmo, querendo falar o que eu faço? Ué? Você está pedindo conselho para sua filha e não aceita o conselho do filho? Então, é difícil. Bem? Voltando ao trecho. Viu como eu estou mais mansinho que ela? Vocês viram, né? Vou ficar na palavra aqui, que é mais bonito. Olha aqui, ó. Deus tinha um plano sobre a vida de Noemi? Sim ou não? Mesmo sem marido? Mesmo sem filho? Mesmo sem provisão? Presta bastante atenção no que eu vou falar. Então você quer dizer para mim, que Deus tem um plano sobre a sua vida. Amém? Amém? Então, sem nada, você vai continuar igual Noemi. Será? Tem gente que perde o serviço e já perde a fé. Tem gente que a prefeitura faz o favor de pagar o imposto que ela disse que ia pagar e não pagou, e tira o dinheiro e ela perde a fé. Tem gente que a companhia vem e leva o carro dela, o cartão dela, ou alguma coisa dela, e ela já não quer mais saber das coisas. E pior ainda, trata eu mal. Que culpa tenho eu da companhia ter vindo e rebocado teu carro? Você não paga e não quer que o cara... Aí é eu que sou ruim. Aonde está a palavra que eu disse que não se cumpriu? Eu não disse que se obedece tem bênção? Aí você é desabençoado nesse sentido e a culpa é minha? Eu não falei que era para você trabalhar? Falei ou não falei? Falei para você orar antes de assinar os papelzinhos? Falei para você não ser roxonim? Sem consultar a Deus? Você quis ser, agora paga a dívida do outro, meu irmão. Faz favor, honra o compromisso que você tem. Concorda ou não? Melhor é que não votes. Não vou fazer, irmão. Não, irmão, eu sou gente boa. Não, você é totalmente gente boa. Eu te pago até um sorvete. Mas avaliar 5 conto? Não. Nem 1 milhão. Ô, louco, amigo, você está querendo dizer que minha palavra não vale 1 milhão? Não, não vale não, irmão. Sua palavra é engraçada, é legal e é de amor. Mas eu não vou pagar 5 milhões nela. Minha esposa não deixa, meus filhos precisam, eu preciso de outros recursos, eu não tenho dinheiro sobrando. Por isso que tem financeira. Certo ou não? E a financeira tem contrato. E quando a financeira diz assim que você não pode comprar um bem sozinho, você precisa de um roxonim, significa que para você comprar aquele bem, você precisa de 2 salários do que você ganha. Significa que você vai comprometer o seu salário e o salário do outro. Então vê bem a dívida que você vai fazer. Concorda ou não? Por que você não veio falar comigo? Porque já sabia o que eu ia falar. Não! Mas aí o que você fez? Vendeu os seus final de semana. E agora você está sofrendo, tua fé está lá no chinelo, veio o dia da angústia, o dia da adversidade, e cadê a tua fé? Se encontrou pequena. E aí o quê? Rapaz, eu sou mais de Deus ainda então. Porque eu disse que o dia mau ia chegar e chegou. Eu disse que a fé ia ser pouca e está sendo pouca, e eu não sou de Deus, sou muito de Deus. A pergunta boa era, pastor, fiz tudo errado, e agora? Aí, vamos trabalhar. Não tem problema. Estou junto com você. Só não vou pagar sua conta, mas junto nós estamos. É uma pena. Deus não mandou. Se Deus mandar, eu ajudo.
Mas se não mandar? E se não mandar? Hã? E se mandar você aguentar firme e vir a pé na oração? Ir a pé para o trabalho? Pegar uma bicicletinha para fazer bem para a saúde sua, esmagrecer um pouco? Quebrar o seu orgulho? Tem irmão aqui, desculpa falar, irmão. Se Deus te der uma bicicleta para você vir no culto, você não vem. Vem ou não vem? Não vem, é longe, pastor. Não vou vir mais nessa igreja, não, vou para outra. Ué, a igreja não era essa? Era, mas quando tinha carro era essa, agora não tem, vai na mais perto. Não, peraí, volta aqui, fica aqui. Nós já se conhecemos até agora. O que foi? Vamos continuar a nossa amizade. Não fala pior. Olha lá, a pastora está lembrando das coisas. Psh, por favor, não faz isso. Fica quietinho. Vai atrapalhar a pregação. Está indo tão bem. Ela está indo, olha lá, ela está indo lembrando das coisas. Não, meu irmão. Está caindo o celular, está caindo, né? Tudo, cai tudo. Vamos terminar a pregação agora. Né? Então, veja bem como é que é o seu coração. Irmão, irmã. Né? Você aí. Veja como é que você trata a Deus. Lembro-me que minha esposa também é como a esposa de muitos aqui, que de vez em quando eu no começo, até quando não é no começo, de vez em quando eu brinco para ver se ela ainda é a mesma. Eu falo assim, eu vou hoje no culto, não. Ela passa por mim e fala assim, vai ficar aí, é? Olha lá. Ameaça eu? Nem de brincadeira ela deixa passar. Sabe que eu estou brincando e ela zoa ainda e fala, não pode. Não pode, nem pense nisso. Nem pense nisso. Mas no começo eu fazia como muitos aqui faz, deixava a esposa ir sozinha. Depois tinha que ficar aguentando o líder, os amigos, o pastor, tudo eles pegando meu pé. Igualzinho você, irmão, não ria. Não se entregue, irmão. Até passar em um encontro com Deus. Num processo chamado a cruz, já ouviu falar? Quando a gente vai até a cruz, e a gente vai até a cruz, tem um encontro com quem? Com o Senhor. Quem está na cruz? A presença de Deus ali. A gente encontra a cruz agora vazia, que Jesus ressuscitou. E a gente vê a nova vida em Cristo. Vocês estão entendendo, né? E a gente começa a passar os processos. E aí as coisas começam a funcionar. O que aconteceu na vida da Noemi? Processo. Qual o processo? Voltar. Qual o processo? Humilhação. Qual o processo? Necessidade. Processo de Deus. Quem que tinha decidido? A Bíblia não diz aqui no versículo 1 que Noemi quis ir para Moab. Quem quis ir para Moab? Elimeleque nem estava aqui mais. Quem é que estava pagando a conta? Noemi. Irmã, se o teu marido, cabeção, tomar uma decisão errada e matar os seus filhos, sabe quem é que vai ficar sozinha? Você. Quem ficou sozinha? Noemi, olha lá. Morrer vai ressuscitar eu para matar depois. 2 vezes. Deus disse que era para temer que a segunda, 2 mortes, tem que temer 3. Irmã, fala alguma coisa? Fica aí quieta, encobrindo o marido. Na hora que é para encobrir, não encobre. Eu vou falar para você a hora que você deve encobrir o seu marido. Presta bastante atenção. A coisa está estourando aqui, os filhos estão aqui, você disfarça, não fala nada. Agora não, bem. Agora, quando fechar a porta, você senta ali a pancada. Desce a lenha, acerta tudo que tem que acertar. Quando chegar na frente dos filhos, o que faz? Para não tirar a autoridade, não mexer, não bagunçar a casa, irmão. Isso aí é assim. E honra o seu marido, né? Não vai ficar se encontrando com as amigas falando mal do marido. Que é a mesma coisa. Mas tudo bem, irmão. Quer fazer, faz. Quem é que está plantando a desonra? Você. Eu vou falar uma coisa para você. Cada fruto dá segundo a sua espécie. Quem planta desonra, colhe. Quem planta fofoca, colhe. Senta o pau mesmo, irmão. Vai.
E Deus abate o soberbo, não é ou não? Aí aquilo que você faz em oculto, a Bíblia diz que vai ser apregoado no telhado das casas, e aí você começa, ei, que é igreja? Não é igreja, irmão, fecha sua boca. Fecha a boquinha. No escondidinho. Olha lá, a pastora quer pregar. Ela quer pregar. Ela gostou da pregação. Você está falando dos outros. E aí você não quer que os outros falem do seu. Mas Deus está falando. Se o pastor, você está falando mal, o seu líder, seus amigos, não está ali. É verdade. Tudo é culpa do pastor. O que não é, vai ser um dia. E aí você não acredita. Tá, calma. Viu como é legal? Eu gosto quando eu pego no ponto certinho, assim, eu dou uma embarcada, assim, todo mundo embarca, assim, é mó legal. Tá, então beleza. Você entendeu o que eu estou dizendo? Você acha que Deus não quer dar para você uma fé de Noemi? A fé de Noemi, sabe o que fez com ela? Fez ela enriquecer de novo. Fez ou não fez? Fez. Fez ela ser restituída, ela se tornou vó. Foi ou não foi? Teve uma família. Foi? Feliz. Foi? Até quando deu errado, deu certo. Deus faz com que isso aconteça. Agora, se você seguir no seu próprio caminho, o negócio é com você. Eu sempre digo, o que é de Deus, Deus cuida. O que é seu, cuide você. O coração é só seu, cuide você. Qual o problema que essas decisões estilo Elimeleque trazem? Rapidamente. Primeiro, eu estou lá orando, gastando meu tempo precioso, orando em favor das pessoas, para saber o destino que eu tenho que falar para as pessoas. Tem irmãos aqui que já sabem, vêm conversar comigo, pastor, o que Deus falou? Não sei. Faz uns meses já que vem, pastor, diga para mim o que Deus falou. Não vou dizer, porque Deus não me falou nada. Significa o quê? Que Deus não vai falar comigo para me falar para você? Não, significa que eu não sei o que Deus falou com você, e Ele não me disse o que é e o que não é. Duas coisas acontecem. Primeiro, confusão na cabeça. Quando a pessoa está muito confusa, eu não falo nada. Só sigo a palavra. Primeiro. Segunda coisa, misturado. Coisas misturadas. Coisas que você mesmo entendeu da Bíblia sem Deus ter falado. Pegou lá o versículo que você quis, escolheu. Sim. Você entendeu? Já jogou uma moedinha assim? Caiu sim, é sim, não é não. A Bíblia diz que sim, sim, é não. Cara ou coroa. Exatamente. Irmãos, fé não é assim. Fé é você sossegar. Ter convicção. Tem irmãos que eu estou falando, irmão, larga o telefone e vai para a palavra, irmão. Irmão, sai dessa vida aqui, entra nessa aqui, eu estou lá, eu lá dando discipulado, irmão, vê lá as ministração, liga para mim, o que faz? Não faz nada. Depois dá ruim, o que faz? Não, porque pastor, você tem que me atender agora. Não vou atender, irmão. Vai subir o monte agora. Agora eu estou ocupado. Agora eu vou dormir. Agora eu vou trabalhar. Agora eu vou preparar mensagem. Agora eu tenho que atender tal pessoa, fazer visita em tal lugar, cuidar dos meus filhos, são 4. Tudo carente. Diz que tem que dar 8 abraços cada um. 8 por dia. Disseram para mim que psicologicamente uma pessoa saudável tem que dar 8 abraços por dia. Oh, meu Deus. Oh. Então, de final de semana são... Meu Deus do céu. Já pensou 160 abraços? Vou até rasgar a camisa. Você entende? Tem coisas que não é literal. Mas nós precisamos ser abraçados, nós precisamos ser cuidados. Você que tem que entender aonde eu entro na sua vida. Porque eu sei aonde eu entro na sua vida. Agora, você quer? Como eu te disse, se eu recebi algo que você me deu e eu fui tagarela ou negligente, por favor, pega mais 2 irmãos, vai lá e pede para dar cubi para mim. Faz favor, pega os irmãos e vai.
Consegue? Não, né? Porque eu não sou assim. Agora, sem me perguntar também o que está acontecendo, como é que você quer que eu te ajude? Sem abrir as situações para mim, como é que você quer que eu ajude? Sem você me convidar para entrar na sua vida, como é que eu vou te pastorear? Adivinhando? Não. Adivinhação não é de Deus, não, irmão. Orando, não tem problema, está aqui, ó. Ô Elimeleque, você está tomando decisão errada. Ô Noemi, vai ficar sozinha, vai perder os filhos e vai se lascar. Não pode dizer se lascar na pregação? Já foi. Estou te dando um aviso. E como eu te disse, o que acontece quando eu dou aviso mesmo? Infelizmente, muitas coisas acontecem. E nem tudo. Agora eu estou dizendo para você, ó, irmã, mesmo que as coisas ruins aconteçam, Deus tem um plano para você. Aleluia. Eu disse que as coisas não vão acontecer? Não, eu disse que vai acontecer coisa ruim e Deus tem um plano para você. Agora, se você tiver fé para entender isso aqui, agora eu vou mudar. Se você for essa pessoa aqui que não desistirá, mesmo que a situação difícil vier, eu vou falar uma coisa para você. Acho melhor nós orar para que a situação difícil não aconteça, para que a tua fé não precise ser usada desse jeito. O que você acha? Amém. Agora, se você quer usar minhas palavras para falar assim, não, o pastor está dizendo que coisas ruins não acontecerão, está errado. Porque coisas boas e coisas ruins acontecem sobre todas as pessoas. O sol, a chuva, ela vem sobre os justos e sobre os injustos. Não estou te pregando um evangelho fácil. Eu estou te pregando um evangelho de verdade. Que precisa de renúncia, que precisa de rendição, mas que tem um Deus amoroso, que sabe das coisas, sabe quem nós somos, sabe para onde nós vamos, sabe o nosso destino e tem um plano preparado. Noemi passou por um processo horrível na vida dela. 3 perdas muito, muito fortes e muito curtas. Mas também, por causa disso, Ruth se apegou a ela e ela veio se tornar a avó do rei. Uma pessoa muito importante para ser lembrada. Embora não tenha visto tudo isso acontecer, igual eu estou te falando, o bisneto foi o mais rico do mundo, o mais sábio do mundo. Eu quero dizer uma coisa para você, tem muita coisa que eu não vou ver acontecer, não verei com os meus olhos. O meu tempo de vida não me permitirá. Mas o que eu puder fazer pelas pessoas, pela minha casa, pela igreja que Deus me deu para cuidar, ou pelo ministério ao qual o Senhor tem me confiado, vocês podem acreditar que eu vou colocar toda a força nisso. E a palavra que eu prometi, que eu vou dar, sobre as decisões erradas e os pensamentos egoístas, para que você evite eles, fora seguir os conselhos que eu estou dizendo. Gente, se o celular fosse bom para você o tempo inteiro, eu falava para você ficar com ele o tempo inteiro. O entretenimento, ele tem uma função na sua vida. Função. Certo? Muito entretenimento é ruim, assim como muito açúcar é ruim, como muito sal é ruim, muita carne é ruim. Ultimamente, pouca carne. Mas quando vier a época da carne, muita carne faz mal. Mas eu estou querendo comer bastante num dia para poder passar o resto da semana sem muita carne. Não sei qual é a sua estratégia, mas eu tenho a minha. Você tem a sua? Tem a sua, não? Então tá bom. Sério, para mim, eu escutei esses dias atrás, alguém falou assim, pastor, diz que quando o churrasco é pago e feito pela outra pessoa é mais gostoso. E eu falei, não é que é verdade? Pago e feito pela outra pessoa é melhor. É ou não é? Eu gosto também, concordo com você. Agora vamos ler a Bíblia de verdade. Tiago 4, 2. Tiago 4, 2 e 3. Né? Então, né, você é homem, né, toma cuidado para você não tomar as decisões erradas, tirar os seus filhos da presença de Deus. Há um preço a se pagar para levar eles para escutar a palavra, né, na célula, nos eventos, na escola, na escolinha, tem que ensinar eles a ficar lá, tem que cortar o entretenimento, o celular, a telinha aí dos filhos, tem que treinar eles, certo? Há um preço a se pagar, é você que treina, você tem que ensinar os seus filhos a obedecer ao lugar onde eles vão, as regras do local, certo? Você que tem que verificar, você que tem que ser interessado. Tem pai que a gente não pode falar nada contra o filho dele, que ele já fica uma onça, uma capivara, uma cobra, um lagarto,
sei lá, já quer picar a gente, já quer morder a gente, parece cachorro brabo. Processos que estão levando você a ser envergonhado na frente das pessoas, falta de educação. De vez em quando eu estou no restaurante, eu dou-lhe uma chamada na frente de todo mundo, nos meus filhos, que é uma coisa horrível, mas necessária. Eu falo assim para eles, né? Vocês não querem deixar eu brabo, é só não irritar eu na frente dos outros, senão eu vou mandar na frente dos outros. Para quê? Para entender que eu estou chegando no limite. Vocês já viram eu estressar na frente dos outros no restaurante? Estresso. O que é isso? Limite. Significa eles passaram do limite. Nem eu que perdi a calma. Meu filho está fazendo bagunça, gritando, não sei o quê. E eu não posso gritar no restaurante. Ei! Senta! Meu filho está lá fazendo as coisas, estragando o restaurante, as coisas. Filho, não faz assim, filho. Não faz assim, filho. Entendeu? Só se for assim, né? Vou pôr um toque do celular assim, pá! Assim, no toque do celular, eu mando o meiro para a pastora assim, pá! Tá, pai? Vocês lembram? Tinha pai que fazia isso antigamente, vocês lembram? Que puxava assim, fazia assim, pá! Para falar que era a última bronca. Quem tinha pai assim, por favor? Só para saber. Puxa vida, eu pensei que era... Muito obrigado, gente, vocês compadecem ao mesmo sentimento meu. Ele pegava a cinta dobrada, não era que estava na calça, né? Pegava da parede, geralmente, né? E dobrava e pá! E dava aquela bronca e você já... A luz foi pro vermelho, do verde foi pro vermelho na hora. Você acabou o combustível da paciência. Fez assim, pim! Às vezes eu fico pensando assim... Deus fala assim que a gente tem que corrigir os filhos, certo? Faça do jeito que você achar melhor. Pai, eu não quero bater. Não tá? Então, tudo bem. Tudo bem. Só que depois, quando for visitar na cadeia, não vem chorar me engano para mim, não. Porque eu vou falar assim, olha, eu acho melhor ter batido. Mas já vai ter passado o tempo. Outros, em vez de ficar batendo, você para de trabalhar um pouco e vai lá na escola dele quando tem Rapiokai. Observarei uma coisa antes de ler os 3 últimos versículos. Há 5 ou 6 anos atrás, Sofia tem mais 12? 12 anos. 9 anos atrás, eu ia nas atividades da creche e só achava algumas mães lá. Pais nenhum. Eles não estavam lá. Aí eu, desde essa época, comecei a ensinar os pais, olha, falte algum dia no seu trabalho, porque vai valer os 10, 12 contos que você deixa de ganhar para estar com seu filho, certo? E assim eu fiz. Graças a Deus, Deus me achou fiel e eu pude ver a próxima geração. Agora está lá o pai e a mãe. Glória a Deus. Glória a Deus, nada. Passivo, sem correção, todo mundo no celular, faltando no serviço como desculpa para estar dando atenção para os filhos, sem nenhuma correção. Agora eles estão corretos? Não. Estão mostrando aquilo que fizeram com ele lá. Estão querendo compensar uma coisa com outra coisa, um erro com outro. A minha pergunta é, qual vai ser a geração que vai olhar para a palavra e vai cumprir a palavra? Essa que é a minha pergunta. Você acha que se isso aconteceu na creche, não acontece na sala de escola dominical, não acontece aqui no culto, não acontece no ministério, não acontece em todo lugar? Aí quando eu falo para algumas pessoas, seja líder de ministério, departamento, célula, seja lá o que for, o que você acha que eu estou falando? Do que eu quero? A igreja do Senhor, rapaz. Estou eu orando, gastando meu joelho e a minha oração, não é porque eu quero, não, é porque eu não quero fazer minha vontade. Seja feita na terra como no céu. Eu não estou orando só por causa de você, eu estou orando por causa de mim. Eu já sou autoritário por natureza. Opressor. Compressor. Espremedor. Quase perseguidor. Então eu não posso, eu tenho que respeitar aquilo que
que é você. Agora, o jeito de eu falar é assim mesmo. Eu sei que você me ama. Gostaria eu de mudar, mas tem coisas que é meu mesmo, Deus me deu. E assim como eu aceito você, eu espero que você me aceite. Agora, não significa que você está fazendo tudo certo. Não significa que Deus vai aceitar tudo o tempo inteiro que você está fazendo. Estou eu lá no particular para saber o que Deus está pedindo para você? Estou eu lá quando Deus te confronta e você fecha a Bíblia e não quer escutar, não quer orar, não quer fazer? Estou eu lá? Estou eu lá quando você faz as coisas de Deus de qualquer jeito? O que é de qualquer jeito? Do jeito que não é para ser, de qualquer jeito. Só tem um jeito de fazer. Você está fazendo? Você está fazendo mesmo? Estranho? Porque eu ainda estou aqui. Por que não eu estou falando isso aqui? Porque algumas decisões vão matar a semente da sua vida, ou a semente da sua família, ou da sua prole, ou da sua descendência. Quando a gente fala prole, é tudo aquilo que vem de você. Quando nós falamos isso, é que nós temos que prestar atenção nas decisões erradas da nossa vida. Decisões que podem levar à morte ou decisões que podem levar à vida. Elimeleque, por um lado, teve uma decisão que foi fatal para todos os homens da sua casa. Noemi, por outro lado, tomou uma decisão mais difícil ainda, com menos recurso ainda, e tudo dando errado. Mas continuava acreditando em Deus. Quando viu os sinais de que Deus ia agir, no meio da dificuldade, aquela mulher tinha um espírito ligado nas paradas, sem recurso, com esperança lá embaixo. Na hora que ela viu o primeiro sinalzinho, a Ruth chegando com a sacola de espigas, ela falou, tá aí. Porque Deus disse aqui no versículo de número 5, não, 6. O Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Qual foi o primeiro sinal que ela viu? Pão. Espiga. Falou, o quê? É aqui. Quem é o cara? É ele. É ele. Ela não estava mais de 15 anos por Moabe? Estava ou não estava? Não esqueceu dos parentes? Não tinha medo? WhatsApp, Telegram, Instagram. Tinha? Esse cara é o cara, é ele. Sabe quando você tem uma convicção de Deus, você não fica com dúvida? Convicção de Deus é convicção de Deus. Meu irmão, essa aqui é a minha igreja. Aquele ali é meu pastor, aquele ali é minha pastora. Sabe quando você tem um problema? Você não sabe quem é teu pastor, quem é teu líder. Você quer ser pastoreado por todo mundo, liderado por todo mundo. Todo mundo manda, ninguém manda nada. Como ninguém manda nada, ninguém pode cobrar, ninguém manda em mim, eu faço o que eu? Pronto. Rapaz. Se você for ver aqui o livro de Juízes, aqui, ó, um pouquinho antes, aqui, ó. Vou ler o último versículo de Juízes. Um só para cima da história de Ruth. Saca só. Esse versículo repete na Bíblia que é uma barbaridade. Juízes 21, 25. Naqueles dias, não havia um rei em Israel, e cada homem fazia aquilo que dava na moringa. Verdade? Se você for ver outra aqui, ó, e você vai achando aqui, e você vai em Juízes. Aqui, 18, 18:1. Juízes 18:1. Quer ver de novo? Saca só. Naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada tribo buscava para si. E aí vai. Sabe o que acontece quando o povo de Deus busca os próprios interesses? Desgraça. Terrível. Estou dizendo para vocês, gente, nós não estamos de brincadeira. Eu não estou de brincadeira, nenhuma célula está de brincadeira. Vá no impacto. Foi no impacto, obedeceu. Não foi? Simples. Acabou. Cadê a palavra que você recebeu lá? Está gravada na internet. Negativo. A palavra que estava lá, estava lá. Aqui é da internet. Não é válida igual. Vou falar uma coisa para você. Duvido é o dó. Duvido.
que uma pessoa faz tudo o que é certinho e a outra pessoa que não faz nada recebe o mesmo galardão? Não vai. Porque isso é justo ou é injusto? Injusto. Se um filho obedece, se um filho obedece, o outro não obedece. Por isso que eu uso outro exemplo. Você viu que não dá. E você tem que recompensar um com milão. Só tem milão, não é para dividir gorraco. Não é assim. Não vai ficar quieto. Não é verdade? Aí você vai escolher qual que você julga qual. Como que você julga? Aquele que fez o certo, aquele que não fez. Agora, tirando o prêmio, que é o milão, o amor você quer dar igual para os dois. E é verdade. Mas o prêmio não é igual. A recompensa não é igual. A salvação, que é o amor, é igual para todo mundo. O resultado da sua fé, que é a salvação, é igual. A salvação vai ser igual para todo mundo. Salvo é salvo, não salvo, não salvo. Agora, o prêmio, o galardão, a coroa, a recompensa, a honra, ela é diferente. Segundo as suas obras, cada um na sua proporção. Agora, você quer ser salvo chapiscado ou você quer ser salvo agradando a Deus? É essa que é a questão. Por isso que eu estou tentando ensinar vocês. Por isso que eu estou dizendo para vocês, larga o celular, larga o entretenimento, vai trabalhar direito, faz assim, vai trabalhar, vai passear com a sua família. Eu falei para você ir passear com a sua família? Pastor, eu fui passear com a minha família, gastei 30 conto. Deus abençoe os seus 30 mil e te dê mais, porque você obedeceu. Pastor, eu gastei 50. Bom, Deus te abençoe também os 50 e te dê 10 vezes mais. Pastor, eu fiz uma pequena dívida de 60. Vou falar para você, irmão, juízo, irmão, mas Deus te abençoe também. Família grande, grande gasto. Família pequena, você vai no shopping, um gasto. Você vai no parque, outro tipo de gasto. Irmão, sabedoria. Agora, você ficou em casa para não gastar, a Bíblia diz assim que aquele que enterrou o seu talento. Deus falou assim, pediu contas dele. Não faça isso, irmão. Eu entendi que está em crise, mas é férias escolar, eu não sei o quê. Faça o que é correto. Faça o que é justo. Uma coisa, outra coisa. Amém? Prudência, é aí que entra a prudência. Amém? Cobiçais e nada tendes. Tiago 4, 2, 3. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. E pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Irmão, cuidado, irmão. Certo? Algumas pessoas aí ficam julgando as situações sem entender o tempo. Chega sexta-feira, tem gente que está precisando de carona, em vez da pessoa sair mais cedo, pensar no próximo, não. Não, porque aquele lá, o outro, não sei o que lá, não tem misericórdia de nenhum líder, nem líder de célula, nem nada, nem pastor, nem nada. É todo mundo igual. Na hora de pagar, é todo mundo igual. Na hora de receber, ele quer mais. Eu acho isso um absurdo. Na hora que era o dele, que nós estávamos fazendo soguê, não é ou não é? Agora o filho tem carteira, não pode fazer soguê. Rapaz, isso não é só aqui não. A vida inteira eu vi isso aí. Faz 20 anos que eu estou vendo a mesma coisa. Certa vez, estava eu com um jovem. Última historinha para não acabar. O jovem tinha um carrinho pequenininho. Work Turbo. Work. Você já sentou na traseira de um Works, meu irmão? Tinha 2 carros que eu achava que não sei para que criaram aquelas coisas. O Honda Today e o Works. 2 carros que só servem para 2 pessoas. Vocês nunca andaram com aquele troço? Parece uma caixa de fósforo. Ele é largo, baixo e comprido. Você já viu? Não cabe nada dentro daquele. Você põe uma cadeira, ele não entra no porta-mala. Você já viu? A altura do porta-mala é 2 palmos e 4 dedos. Não cabe.
Você sabia? Uma Vagon Aro, esses key novo aqui, você põe isso aqui, você põe em pé, assim, ó. Não põe? Ele ficou alto, né? Eu desconfio que o Today tinha 40% a menos de... Era dessa altura, assim, ó. Não é? Aí o irmão, solteiro, converteu. Sabe o que ele fez? Não. Rapaz, direto, saiu do encontro, já vendeu o carro, comprou uma Odyssey, que era Vagon de 7 lugares da época, né? Ano 12, acho que era a Odyssey dele. Pra você ter ideia, 12, 10, 12. Faz tempo, era ano 17 e 18 que eu vi isso acontecer. Nem sei que ano ocidental era. Acho que era, né? Faz tempo, né, irmão? Deixa pra lá. Eu vi isso, irmão. Vendeu o carro para comprar solteiro, para fazer sogue dos outros. Ia para Tsu buscar Matsuzaka, Kameyama, Inabe. Quando você tinha um visitante, você não sabia quem buscava, você ligava para o irmão. Não tinha dia ruim, meu irmão. Ele ia para um lado, ia para o outro, falava, ó, vou chegar a tal hora. Quando não tinha tempo, sabe o que ele fazia? Não, saía mais cedo do trabalho. Presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Pedia licença, metia o pau, entrava de raiadê, sentava o pau no serviço, eu via. E ele falando, vou embora mais cedo. Por quê? Vou fazer sogue. Uma vez eu perguntei para ele, os caras te dão dinheiro? Ele falou assim, não. Eu faço porque eu quero. Quando levantaram os primeiros diáconos solteiros na Missão Apoio, que não podia até a época, na primeira leva estava ele. Sentado, estavam uns 30 ou 40 que ele fez o soguei, que ele deu discipulado. Batendo palma. E estava eu lá para ver tudo isso acontecer. Quando eu cheguei na igreja, levou eu no McDonald's primeira semana para me conhecer. E você aí pensando se vai fazer sogue ou não, se vai dar discipulado ou não. Nós nem sabíamos o que era discipulado na época. Só conversar e não faltar no culto e não pecar. Estava bom demais da conta. Não vamos pecar, não vamos cair. Primeira pessoa que eu falei, minha esposa, eu casei com a minha esposa e o visto dela ainda não saiu. E acompanhou o processo meu inteiro. Vocês conhecem ele. Ainda está aí de pé. Não é o que mais discipulou, mas é o que mais fez sogue. Ele fez isso durante 20 anos. Até hoje. Se eu ligar, ele vai. Noemi fez uma caminhada boa de 15 anos. Mas o meu irmão ainda está lá fazendo. A minha pergunta é, e você? Tem irmão que quando a gente vê, cadê o fulaninho de tal? Quem foi buscar ele? Aí depois a gente fica sabendo, deixaram para trás. Quem deixou para trás? O fulano não foi buscar. Teve oportunidade e não foi. Pena que eu fico sabendo depois, né? O que você está fazendo com o seu evangelho? Desculpa, né? Você nem vai na célula direito, não sabe nem a programação da sua célula. Sei que besteira que eu estou falando para você. Você não se importa. Esse que é o teu evangelho. Nós estamos aqui para tentar arrumar um lugar maior para cuidar das crianças e você não pensa assim, vou trabalhar um dia a mais, vou fazer zangueô e esse aqui é do Senhor. Já pensou? Mulher, qual que foi o melhor dia que eu trabalhei esse mês? O dia de 4 horas de zangueô. Esse é do Senhor. Você olha o feixe mais bonito. O que é o feixe mais bonito? O dia que você fez o negócio. Emendei, dobrei, deu zangueô dobrado. Você sabe que o zangueô ele dobra, né? Ele vai de 25% para 50%. Ainda acontece. Você sabia disso, né? Sabe, é o dia que em vez de dar 14, dá 18 mil. Sabe ou não? O cara põe lá no envelope e fala assim, tira o salário, feliz da vida. Fala, Senhor, vamos para um lugar maior, tá aqui, ó. Todo mês, cara. Uma vez, quando a gente ia para o templo maior,
O pastor Fábio inventou uma coisa chamada seto. Não sei de onde ele tirou isso até hoje. Mas era uma coisa bem bacana. Ele somava o valor. Você não vai dar 1.000 por final de semana? Vai. Aí você não dá mais esse de oferta? Vai. Aí nós vamos dar a oferta para os missionários. Não lembro se era... Isso, na época da Águia levantou voo. Mas de onde era? Indonésia. Orfanato da Indonésia. Indonésia, eles lembram. Aí a gente pagava uma cartela, irmão. Você já viu esse negócio de cartela? Foi a única época que nós fizemos. Certo? Não? Lembra? Um tempo depois nós mandamos umas caixinhas para lá, lembra? Fruto da mesma campanha. Fizeram isso aí, inventaram, alguém inventou. Hoje, essa mesma igreja que tem o tal do seto, que fizeram na época, tem o maior prédio de Miquém. Concorda comigo, não? Fruto de quem? Fruto de quê? De uma semeadura. Você é que sabe, irmão. Eu, por mim, nós podemos ficar aqui, sem problema nenhum. Despesa menor, tudo. Mas eu vou falar com você. As crianças mereciam um lugar melhor. Eu queria ter mais potencial de ensino. Eu queria ter mais mestre, queria ter mais gente, queria ter mais tudo. Cadê as Noemi daqui? Cadê aquelas que, mesmo sem perdendo as coisas, vai continuar de pé? Aquelas que, mesmo no prejuízo, vai continuar. Mesmo num erro, vai continuar. É isso que eu quero ver. Porque é isso que Deus espera de você. Deus não quer só um Elimeleque que não erra. Deus quer que, mesmo que a situação der errado, você não desista da sua fé. A bênção, muitas vezes, ela toma o lugar daquilo que Deus projetou. Aí vem a criança, não faz mais. Vem a promoção do trabalho, não aparece mais no culto. Tira a carteira do motorista agora na célula, não pode mais. Na oração não aparece mais nunca. Oxalá Deus recolheu os meus irmãos, mas eu sinto falta dos meus finados irmãos, que pelo menos na quarta-feira estava aí. É verdade. É ou não é? Em memória deles, falo. Às vezes abro meu celular lembra as datas e manda lá a foto da memória. Acredita? Para mim não esquecer. Você vai fazer o quê? Deus me prospera. E Deus prospera e você faz o quê? Vai cuidar da sua própria vida? Um discipulado, um sogueio, um abraço, um aniversário, um presente, um bolo, uma lembrancinha. Um dia, uma oferta. Quando nós precisarmos da luva para entrar no prédio novo, talvez, eu quero saber, quem é que vai fazer? Lembrei de mais um, eu tenho que falar. Quando a igreja de Ocaite, nós chegamos lá, eles estavam num outro prédio e falaram, olha, esse prédio não era nosso, a gente era lá numa escolinha, nananana. Aí falaram assim, nós tínhamos que pregar esse prédio aqui, que era o primeiro prédio de Ocaite, do lado do rio, não sei se vocês lembram. O pequenininho, aquele que era 2 andarzinhos assim, pequenininho, que o chocudor era do lado, só tinha 10 vagas de estacionamento escamado, e nós enfiava 20 já naquela época, já era assim a igreja, sempre foi. Eu lembro como eles contaram uma vez, a pastora Sheila, pastor Marcos, pastor Fábio, tudo presbítero na época, eles contando, sabe como é que nós entramos aqui? Eu falei, não sei não, falou assim, nós tinha pouca gente, cada um deles enrolou o pagamento do mês, catou o salário e enfiaram todo mundo junto para poder pegar a luva. Eu olhei aquilo e falei assim, cara, como eu sou miserável, avarento e sem vergonha, e mal ofertante. E eu pensando se vou dar o dízimo ou não. Mas passei uma vergonha tão grande diante de Deus, que pensei assim, vou começar a ser fiel. E não consegui. Mas a minha esposa chegou depois dos meses, e aí complicou mais um negócio, que ela não gostava de dar o dízimo também. Quero anotar aqui. Aí, depois disso, Deus converteu ela e ela até tesoureira ela se tornou. Que acho que ela não... Eu sempre falo assim, que ela ficava desconfiada que não era bem administrado o dinheiro do Senhor. Aí o Senhor falou assim, vou pôr você para administrar, que é para você aprender. Aí, eu acho muito engraçado. A minha pergunta é, o que você está esperando? Se a gente não fizer nada nós vamos fazer. Tudo bem. Você não tem muito para ofertar? Tudo bem, então dá o seu tempo. Não, tempo eu não dou. Tá, então dá a sua oferta. Não, oferta não dou, tempo não dou. Tá, tudo bem, então faz um soguê pelo menos. Não, não faço também. Tá, então dá para você vir pelo menos na igreja para dar uma moralzinha para nós? Deixar eu feliz, pelo menos.
Não, pastor, se é para ir gastar o ar-condicionado, você está reclamando, nós nem viemos. Ai, meu Deus do céu. Já aconteceu isso na minha vida, viu? Parei de ir. Mas por quê? Porque o senhor está reclamando. Em outras palavras, não vou ofertar, não vou dizimar, e já que você, para a gente vir tem que fazer isso, então eu não venho. Eu falei, meu Deus, não entendeu nada que eu falei. Estou falando de honra a Deus, irmão. Pastor, por que sempre acaba falando nisso? Porque é o ponto que mais pega nas pessoas. A pessoa que não se desapega dessas coisas, ela não prospera. Pode avaliar. Eu conheço gente que desviou para parar de dar dízimo. Gente, o cara parou de vir na igreja para não dizimar mais, porque ele sabe que é errado vir e não dizimar. O que ele fez? Parou de vir. Gente do céu, eu não sei nem o que eu faço. Eu oro a Deus, eu falo, Senhor, eu falo está errado, eu não falo está errado. Apertado de todos os lados, como diz o apóstolo Paulo, não é verdade? Depois de Tiago, está anotado aqui. No que você está pensando? O que você está planejando fazer? Está anotado aqui na sequência, tá? Para onde você está querendo ir? É de Deus o negócio. Por que você está querendo partir da presença de Deus? Quantos jovens se foram? Quantas crianças agora estão afastadas do caminho porque seus pais fizeram a decisão errada? Eu lembro de um rapazinho que ficava aqui, servia a gente, queria até ser diácono, lembra? Não vou falar o nome. Lembra, não? Aí a mãe, pum, né, deu uns caraminholadas e não sei o quê, vou para não sei aonde, cadê o rapaz? Às vezes a gente está falando para a pessoa, dando um conselho para a pessoa, irmão, irmã, não faz isso. Aí vem a outra pessoa, com perdão da palavra, endemoniado, sem temor a Deus, e vai lá e desmancha o conselho que eu estou dando. Eu sempre falo para a pessoa, você quer dar um conselho em cima do meu, ore mais que eu, busque mais a Deus, tenha mais temor, e faz favor, vem aqui e me peita, fala, pastor, o senhor está errado. Vai? Para a gente ver. Olha, não sou tão sábio quanto algumas pessoas, verdade, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se eu não estou temendo a Deus, então, eu não quero ficar aqui. Acertar uma coisa, temer a Deus é outra. Amar ao Senhor é uma coisa. Nós estamos todos amando a Deus. Todos vocês vão errar, eu vou errar. Vamos continuar, por favor? Vamos corrigir uns aos outros, por favor? Vamos cuidar da família uns dos outros, por favor? As crianças, todo mundo. Pastor, todo mundo vai poder dar pitaco. Se você está vendo uma criatura lá na escola, lá tacando pedra na parede, lá, você não vai falar, quebrando vidraça, não vai falar. Você viu roubando no combine, você não vai falar. Vai ou não vai falar? Tem que falar, irmão. Não, não vou falar não, pastor. Vai falar sim, quem que viu? Fala você, pastor. Mas quem que viu? Não, mas o que vão falar de mim? Não vão falar nada, vão falar que você viu e que você viu. A pessoa não quer... Sabe por que as pessoas não querem dar discipulado? Não quer ficar mal com os outros. Dar discipulado deixa a gente mal com as pessoas. A gente tem que lidar com nós mesmos. A pessoa confronta a gente. Primeiro a gente fala, hein? Ele cancela por qualquer coisa. É ou não é? Aí quando é a nossa vez de cancelar, aí o liderado, o que ele faz? Mas vem em cima da gente. Fala assim, você também cancela por qualquer coisa. Aí, em vez da pessoa falar, desculpa, irmão, deixa eu te explicar. Aconteceu assim, 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 assim. Igual você queria que o liderado fizesse com você, faça você com ele. Mas não quer fazer. Fica estressado, bravo. Aí nós oramos por causa dele, evangelizamos ele, oramos por ele, tudo bonitinho. Quando chega na época do discipulado, você estraga. Não pode, irmão. Eu queria falar umas verdades para vocês e não posso. Onde que estava isso no papel aqui? Não pode, não pode. Boa é a palavra dita, seu? Não pode, tem tempo que não vai chegar nunca, irmão. Vou engolir. Não pode. Porque é Deus que vai tratar com você. De vez em quando eu entro em parafuso e falo assim, Senhor, então por que o Senhor fala de mim? Fala da pessoa para mim. Eu falo assim, pra você saber que é eu que estou falando. Eu falo, tá bom. Mas não é para falar? Não. É só para você saber. Que diferença que faz? Nenhum. Falei, então não quero saber, Senhor. Vamos embora. Vamos trabalhar aqui. Só gera pressão dentro da gente. É ou não é?
Gente, vocês são de Deus. Aqui tem um monte de Noemi, tem um monte de Boaz aqui dentro, tem um monte de gente que vai ser parente do rei aqui dentro. Tem um monte de gente que tem potencial, não só potencial, Deus separou você para uma obra. Não saia de Jerusalém para Moabe. Não vai para a terra peregrinar. Fica na presença de Deus. A crise passará. Deus visitará o seu povo e vai mandar pão, vai mandar sustento. A crise, ela vem e vai. Sabe uma coisa que eu quero te dizer? Esse verão eu não quero crise. Eu quero churrasco, eu quero companheirismo, eu quero presença. Eu profetizo em nome de Jesus que esse verão vai ser o verão que menos gente vai sair da igreja. Porque todo ano a pessoa pega um sol e ela resolve ficar no sol. E não volta mais? Todo ano algum líder de célula inventa de fazer alguma coisa em algum lugar e alguém fica estressado. Todo ano. Já ficaram na sua célula? Fica quieto. Toda a confusão. Irmão. Monte você uma célula. Seja líder você de célula, seu reclamão. Vai. Pra você ver como que é. Não, porque não me avisaram. Quando avisa, erra. Quando não avisa, erra. Quando avisa em cima, é porque foi em cima. Atrasado é atrasado. Cedo de madrugada, ninguém viu. Tarde de noite, ninguém viu. Certo ou não? Um estava mal escrito, outro estava escrito em espanhol, em japonês, em português. Outro pastor mudou depois, aí mandou um outro mero. O corretor errou. Certo ou não? Gente, o que vocês acham de vocês abraçar o líder de célula? O que vocês acham de ser como líder de célula, abraçar os seus membros e nós vivermos o evangelho de verdade? O que vocês acham de nós ser cheio do Espírito Santo, cuidar dos filhos nossos, dos outros, dos departamentos, da própria igreja, de todo mundo? O que vocês acham de nós voltar para o evangelho de verdade? O que vocês acham de nós viver um evangelho de verdade? Ninguém precisa ir embora, ninguém precisa sair. Ninguém precisa brigar. Eu ia falar, brigar por causa. Não vou falar. Eu ia. Não vou falar. Não pode. E eu não falei, você não fala. Não vai brigar por pouca coisa. Olha, rindo. A gente briga, todo verão a gente briga por causa de pouca coisa, irmãos. Eu falo assim que o inimigo acha brecha, de vez em quando ele não acha, a gente mesmo convida. Vem, vem. Não é verdade? Vamos semear e colher, semear bem. Amém? Estabelecer, voltar ao primeiro amor. Amém? Beleza. Vamos ficar de pé. Né? Não deixa. Vou terminar de ler o que eu escrevi. As pessoas perdem a sua fé, né? Perdem o seu propósito, o seu chamado, ou desperdiçam a sua vocação, o que é pior, né? Um jovem, uma criança, ela depende da decisão de outra pessoa para buscar ela, para montar as células, para fazer as células de acordo com a idade delas, não é verdade? Tem algumas células que funcionam bem diferente da outra, mas algumas funcionam em ligação com a outra. Eu chamo de células de apoio. Né? Alguns líderes de célula ficam bravos com o liderado que passou para deixar a outra pessoa e atrasou. O que ela estava fazendo? Estava dormindo até tarde? Não, foi lá até Matsuzaka lá buscar o irmão, a irmã. Sabia que tem gente que não está vindo na igreja porque não tem carona? Da tua célula tem um. Da sua tem. Da sua tem. Sabia? No meu tempo, a gente chegava atrasado, levava a bronca do líder de célula. Deixava a bronca correr, acertava tudo, aí chegava no pastor e falava assim, meu pastor, posso falar com o senhor? Posso. Meu líder de célula brigou comigo que eu estou chegando atrasado. Verdade? Verdade. Você está chegando atrasado por quê? Ó, pastor, semana passada, ele pegou eu certinho. Eu dei bobeira mesmo, parei no combine, estava chupando sorvete e atrasei. Mas esse final de semana aqui, pastor, fui fazer um sogueio e eu atrasei porque eu estava fazendo sogueio, mas ele não quis me escutar. É mesmo? É. Então nesse aqui você está certo, vem cá, vamos lá falar com ele. Não, mas os outros tá tudo certo. Não, os outros deixa... Segura a bronca.
Mas esse está errado, vai lá se acertar com ele. E às vezes o líder de sala não está sabendo o que você está fazendo. Aí eu ia lá e sentava a bota, né, irmão? Eu não era bichinho bom, não era tranqueira mesmo. Subia em cima, meu irmão, tripudiava. Sabe o que é tripudiar, né? Você sabe, né? Quando o negócio já está morto, você vai lá e... eu tô certo, você não tá, sabe? Mas aí tinha outra semana que aí você estava chupando sorvete de novo. Aí o que tinha que fazer? Se acertar. E aí logo um descobria como o outro funciona. E aí eu descobria que era só ligar e avisar. Vou me atrasar. A célula conseguia começar no horário, eu deixava a outra pessoa. Mas a gente não quer se comunicar. Tem um celular na mão, WhatsApp, não sei o que lá, e a gente não se comunica. Você já viu isso aí, não? E deixa a pessoa entender. Sabe o que eu acho mais legal? É quando a pessoa deixa a outra entender errado e gosta de deixar a situação virar confusão. Em vez de esclarecer, a pessoa faz questão, ela sabe que uma boa conversa esclareceria tudo. E o que ela faz? Não faz a conversa e deixa as situações se desenrolarem para arrebentar com os relacionamentos. A Bíblia diz assim: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, este peca. É pecado, irmão, que você está fazendo. Ah, pastor, ele não vai me aceitar. Ele já não te aceitou ou você pensa que ele não vai te aceitar? Ah, eu penso. Então você vai lá e executa o negócio para a gente ver se não vai aceitar mesmo. Já que é para comunicar, comunica direito. A gente não fala quando é para falar. E quando tem que ficar quieto, a gente quer falar. Basta cada dia o seu mal, é verdade. Mas não se põe o sol sobre a vossa ira. Que dia que é hoje mesmo? Dia de Santa Ceia. Talvez você está aqui e você precisa se acertar com alguém. É um bom dia. Quantas pessoas poderiam estar aqui nesse dia, recebendo essa palavra, se acertando com as pessoas e tocando a sua vida, e ser um bom verão? Quantas pessoas poderiam estar aqui? Mas sabe o que fizeram? Pegaram um negocinho desse tamanho, transformaram assim, ó, e abandonaram a igreja do Senhor. Porque é assim que eu me sinto hoje. Não por você que está aqui me ouvindo, mas pelas outras pessoas. E eu fico pensando, puxa, então não vale nada o aconselhamento que eu dei, as orações que eu fiz, o sacrifício que eu fiz, os dias que meus filhos ficaram sem atenção no domingo, não vale nada então. E então não vale a pena pastorear. Eu pastorei a sua vida por causa de um chamado divino, por causa de uma vocação de Deus e porque Deus pediu para mim fazer. Quer você fique, quer você não fique, eu vou continuar, já avisei isso e vou continuar avisando. Se você me der a honra de cuidar de você, da sua família, da sua casa, dos seus filhos, eu vou fazer a mesma coisa até o dia que eu estiver vivo e respirando. Não vou deixar eles entrar em vício, não vou deixar o diabo mexer com eles e eu vou levar eles ao pleno conhecimento do Evangelho. Essa é a minha missão. Se você quiser ficar, você fica. Agora, se você quiser um lugar que agrada as suas necessidades, como eu sempre digo, está liberado. Não tem problema. Irmão, vem falar comigo, pastor, não gosto de você não. Puxa, não gosta. Até bolo de aniversário nós estávamos pagando essa semana, né? Comeu, né? Eu que paguei. Fazemos decoração também? Não fazemos, não? Fazemos ou não fazemos? Se você deixar, se você estiver perto, nós vamos fazer. Pastor, você nunca fez para mim. Ué? No dia do teu aniversário tem gente que não me chama. Faz aniversário clandestino. Pastor, na minha célula ninguém faz. Irmão, pega o próximo aniversário. Pergunta à sua célula, de quem é o próximo aniversário? Fala, o próximo é comigo. Vai na sua célula, fala, o próximo é comigo. Eu vou semear. Aí o ano que vem não acontece nada, a pessoa já desvia. Não, irmão. Semeadura, irmão. 20 anos. 20 anos. Quem sabe daqui 20 anos você não vai fazer bodas. Bodas de prata. Aí o irmão lembra daquele dia e agora ele prosperou. Presta atenção. Vou profetizar. E ele chega em você e fala assim, como seria o aniversário dos seus sonhos?
Aniversário de casamento do seu sonho. Ah, eu queria trazer a minha mãe. É verdade? Anota aí. Queria fazer assim, 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 decoração. E o cardápio? O cardápio que você quisesse, assim, um cardápio. Ah, eu gosto de carne. Carne nunca sai da moda. Carne. Agora, se eu fosse fazer bodas do pastor Igor, assim, de beca, assim, ó. Eu gosto do violãozinho, assim, mas vou falar uma coisa pra você, um violininho ia ser uma coisa bonita. Violino, saxofone e piano de cauda. São 3 coisas que deixam você com vontade de pôr uma roupa social. Fica ou não fica? Salto alto. Falou em saxofone, violino e piano de cauda, dá vontade de pôr salto. É ou não é verdade? Falou numa música clássica. Mulher de salto, cabelo. Unha não pode faltar. E você já se sente chique. Olha, já está até sorrindo. Minha pergunta é aí no cordeiro, e nas bodas do cordeiro, como vai ser? Você acha que Deus é pobre? Você acha que ele disse que prepararia para todos nós o quê? Uma festa. E você acha que o que eu estou falando é besteira? Por que ele disse que vai ter vestes brancas? Você acha que Deus é um alfaiate meia boca? O branco nunca sai de moda, não é verdade? Nós vamos estar vestidos de branco. Diz que vai ter um couro assim maravilhoso, uma coisa maravilhosa. Mas se você não entender hoje, no dia de a gente cear, pode puxar a mesa aqui. Se você não entender que a falta de perdão vai levar você embora, vai impedir os seus filhos de receber a palavra certa. Gente, um dia você vai precisar falar com o seu filho, e eu vou precisar falar com o seu filho. Falar para ele ouvir você. Se você não deixar eu falar com ele hoje, quando chegar nesse dia, ele não vai ouvir. Vai por mim, eu não quero conversar com ele. Mas vou precisar. Entende por que você não pode faltar na ceia do Senhor? Pode preparar. Você entende por que você não pode faltar no dia da ceia? O que adianta você chorar lá na sua casa se não tem nenhum irmão para você pedir perdão, se humilhar um pouquinho, levar uma pancadinha? Às vezes é uma brincadeira que você fez que não gostou. Olha lá, viu? Olha lá, ofendido lá, viu? Não, né? Tem que ser mais bonitinho, ele gosta bonitinho. A esposa, os filhos. O que vai fazer você ficar fora da celebração? Vamos orar, colocar o nosso coração diante de Deus. E a pergunta que eu faço é a mesma ainda. Se você perder tudo, você ainda vai adorar a Deus? Se você perder o seu arrimo, seu marido, seus filhos, deve ser uma tristeza muito grande agora perder tudo. E a palavra de Deus diz assim, fala que se perder tudo por amor de mim, esse vai ter tudo. E talvez hoje você precise perder alguma coisa. Me perdonaste, me acercaste a tu presença. Vamos orar só por mais um instante e depois nós vamos servir os cálices e os pães.